Meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto importante para quem trabalha com obra, com construção, com incorporação imobiliária, que é orçamentos, né? Quando nós vamos construir algo, nós vamos realizar algum empreendimento, a gente está querendo saber, a gente sempre quer saber, né, quanto custa aquilo que a gente vai fazer. O orçamento, o objetivo dele é a gente tentar chegar num preço real. Mas isso é muito subjetivo, não é? Chegar num preço real, quanto custa aquilo que a gente vai fazer. Então o objetivo de todo empreendedor, engenheiro que vai construir, é buscar chegar o mais próximo possível da realidade. Então existem dois métodos orçamentários que são muito utilizados pelos engenheiros, pelos incorporadores, que são o método analítico, né? E o método por estimativa. Todos dois são importantes serem feitos. Eu sempre aconselho quem trabalha com orçamento por estimativa de algum projeto, para informar algum preço de alguma obra, alguma edificação para algum cliente, faça também o orçamento por analítico, né? Ou vice-versa. Um confere o outro. O orçamento por estimativa é um orçamento relativamente rápido. O orçamento analítico requer um tempo de trabalho, mais uma dedicação, né? Usa uma técnica mais apurada. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aí, tá? Eu vou tentar auxiliar no que puder para que vocês possam entender melhor esses dois assuntos, né? Bom, vamos objetivar, né, ver o que é o estudo prévio de uma obra, estudar previamente aquilo que você vai fazer, né? Antes de se fazer qualquer orçamento, é necessário que a pessoa vá conhecer o lugar onde vai ser feita a obra, conhecer o terreno, conhecer a infraestrutura do local, né, se tem esgoto, se tem alimentação de água, se tem energia elétrica. Hoje um grande problema para quem executa a obra é a pessoa, depois que a obra está pronta, vai fazer a viabilidade econômica na empresa concessionária, que faz a ligação da energia do empreendimento, e de repente você descobre que a rua, o lugar que você vai fazer sua construção, não tem, vamos dizer assim, carga suficiente para alimentar seu empreendimento. E é necessário, às vezes, fazer uma expansão de rede. Na maioria das vezes você colabora financeiramente com essa expansão de rede, né? Isso também vale para a concessionária que fornece água e que trabalha com o esgotamento sanitário. Ele pode pedir para você, como empreendedor, para fazer aquela parte que está faltando. Acontece isso, infelizmente, no país que a gente vive acontece isso aí. O empreendedor ele tem que sujeitar a essas leis, a essa situação atual da falta de infraestrutura do país. O empreendedor acaba que colaborando com essas construções, participando com custo, né, com uma obra muitas vezes, assim você você paga parte daquilo ali, e é uma realidade, não tem como fugir muito disso. Então esse estudo prévio daquilo que você vai fazer, verificando as concessionárias, acesso para o material que você vai levar. Às vezes você vai construir uma obra num condomínio em que você não pode passar com caçamba de 10 metros cúbicos, você precisa passar com uma caçamba de 6 metros cúbicos, ou às vezes você não tem nem acesso de caçamba. Então isso você tem que trabalhar isso aí no seu orçamento, para você, quando você for fazer seus quantitativos, você colocar no preço do transporte aquilo que você vai realmente utilizar e que vai ser necessário utilizar. Eu já fiz uma obra num shopping center, no terceiro piso de um shopping center, que a gente tinha que subir, né? Então a caçamba chegava no térreo do shopping center, eu tinha que ter um caminhão, um HR, um exemplo assim, um HR, que era para poder botar a areia em cima desse caminhão, subir as rampas para levar lá para cima. Isso é o que? É mais custo para a obra também, isso tem que ser previsto. Então esse estudo prévio, estudando todos os detalhes, é uma coisa necessária, não é? Porque quando você vai fazer a viabilidade econômica, que está nesse outro item aí, você precisa de um orçamento preciso. Você precisa de um orçamento mais próximo da realidade, porque dentro de uma viabilidade econômica, se você entra com valores errados, né, valores que não são confiáveis,
você pode causar um problema no seu negócio. Então essa previsão de custos, que é o orçamento, porque o orçamento é uma previsão de custos prévia, né? Ele é muito necessário para que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer, né? O que é o orçamento? O orçamento é o somatório dos custos. São os custos diretos e os custos indiretos, quando a gente fala do orçamento analítico. E quando a gente trabalha com orçamento por estimativa, nós vamos ver mais adiante, a gente tem as diversas etapas das áreas, a gente trabalha com CUB, né, com custo unitário básico. E para tudo isso é preciso um detalhamento da obra, daquilo que a gente vai fazer. Quanto mais detalhada for a obra no seu projeto, melhor a gente tem condição de fazer um bom trabalho orçamentário. Então, assim, uma pergunta, né? O orçamento por estimativa é eficiente, é equivalente ao analítico? Quando ele é bem feito, ele pode chegar perto. É claro que existem muitas variáveis, mas à medida que você vai trabalhando com esses dois orçamentos, você vai pegando o macete de trabalhar com eles, né? Você faz o primeiro, compara e vê onde é que errou. Você tem que saber exatamente, por estimativa, quais são as exclusões, o que é que não está naquele valor do CUB, né? Então, quando você trabalha de uma forma mais assim, com experiência, com mais experiência, quando você vai trabalhando, vai comparando sempre, você vai pegando o macete da coisa e ele se torna eficiente. Todos os dois, eles ficam mais eficientes, né? Então, o orçamento por estimativa é eficiente, assim como o analítico também. Ele é uma ferramenta muito importante na vida de quem trabalha com construção, com empreendimento imobiliário, né? O que é o orçamento, né? Uma síntese do que é o orçamento. O orçamento, eu já estive até falando, é você tentar chegar no preço real. Agora, o que é o preço real? O que é o preço real? Como é que você vai ter esse preço real? Eu nunca vi uma pessoa fazer um orçamento e acertar assim, fez um orçamento e aquele valor chega ali, fecha. Não, eu nunca vi isso, não. Eu já vi chegar ao próximo. Né? A gente faz um orçamento, 10% a mais, 10% a menos, 5% a mais, 5% a menos. Depende da habilidade, depende das situações que podem ocorrer na obra, né? Do que a gente trabalha com imprevistos. Uma obra, você tem mais de 1000 itens. Não é uma coisa muito fácil você fechar um orçamento. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fecha um orçamento e coloca um item lá. Eventuais. Aqueles eventuais é um valor que a gente bota para poder absorver algo inesperado, alguma coisa que aconteça. Os orçamentos eles vão sendo aprimorados à medida que os engenheiros vão trabalhando com eles. É uma ferramenta que ela vai se ajustando à empresa, se ajustando à realidade do local. Eu faço um orçamento na Bahia, é diferente de eu fazer um orçamento no Rio de Janeiro, como é diferente de eu fazer um orçamento no Rio Grande do Sul. Cada lugar desse tem suas particularidades, né? Tem seu índice de produtividade. Eu não posso pegar um TCPO, pegar os índices do TCPO e aplicar direto na Bahia, ou sair aplicando direto no Rio Grande do Sul. Eu tenho que ver a produtividade de cada lugar desse aí para poder ajustar essas ferramentas que são muito, muito úteis na hora que a gente trabalha, né? Então, assim, quais são nos custos de um orçamento? Aí nós vamos falar, né, do orçamento analítico, os custos e despesas. Quando eu trabalho com direto e indireto, eu estou me referindo ao orçamento analítico. Faltou aí nesse slidezinho ali, custos e despesas no orçamento analítico, né? Aí, mas não tem, está ali só custos e despesas, né? Aí assim, tem o direto e o indireto. Os custos diretos são todos aqueles custos que estão diretamente ligados à construção. São todos aqueles custos que ficam na edificação que você constrói, né? São todos aqueles custos que incorpora a edificação, com algumas exceções, tá? Vai depender muito de quem está realizando o orçamento. E os custos indiretos são todos aqueles custos que a gente tem de apoio para que a coisa aconteça, para que aquela edificação, né, se realize, se torne fisicamente real.
Porque você começa um terreno livre e você, de repente, depois de alguns meses, você está com a edificação, algo concluído, né? Uma edificação, uma sólida, né? Você realizou o seu projeto, você levou para ali para dentro materiais, equipamentos, mão de obra, e para isso acontecer, você tem todo um custo. Vou dar um exemplo, às vezes o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Você vai construir um prédio, você precisa de um lugar para os engenheiros se reunirem, uma sala para os engenheiros, uma sala para o mestre de obra, você precisa de uma sala para guardar material, você precisa de um lugar para refeitório, você precisa de sanitário. Todos esses custos que você tem com um canteiro de obra, você não entrega a obra com um canteiro. Então a gente tem os custos indiretos, que também são conhecidos por muitos teóricos como custos fixos, né? Porque nós temos os custos diretos, que são custos variáveis, né? Ou custos indiretos ou custos fixos, que são a mesma coisa, né? Direto e variável e indireto e fixo. Essa terminologia depende de onde você estiver lendo, o livro que você estiver pesquisando, você vai encontrar, tá? Mas o custo direto é a mesma coisa que o custo variável da obra. É aquele custo, é a parede que você levanta, é o telhado, é a estrutura, é a fundação, é a massa, é o assentamento. São todos aqueles custos que ficam na edificação, diretamente ligado para a edificação, olha o nome. Fica direto ligado na edificação. Com algumas exceções. Quando a gente usa forma de madeira, por exemplo, que é uma coisa que não fica na edificação, a gente tira depois, mas a gente usa na composição do custo direto. Tá? A gente usa a forma de madeira, geralmente quando a madeira, essa forma de madeira num prédio, ela se acaba, você tira de lá o entulho depois, né? Mas tá nesses custos, né? A produtividade é importante. Onde é que você busca a produtividade? Na composição de preço unitário. Na composição de preço unitário. E quem é que dá a produtividade? É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? A produtividade, às vezes os alunos perguntam, professor, eu busco a produtividade nos serventes ou no pedreiro? Eu digo, sempre no oficial. Porque se você tiver 10 serventes e um pedreiro trabalhando, quem vai dar o ritmo é o pedreiro. Então a produtividade do profissional, que varia de acordo com a região, tem região que se trabalha mais do que em outra, isso aí é normal, né? Depende da habilidade, depende do ritmo da população. Às vezes você vai trabalhar no interior, numa cidade do interior, tem pedreiros que ainda estão aprendendo, você tem que treinar, você não pode considerar a mesma produtividade que você pega na capital, com pessoas que trabalham na construção civil o tempo todo, com experiência de 10 anos no mesmo ramo, né? Então essa produtividade é importante também para você saber quando aumentar ou diminuir em cada orçamento que você faz, né? Vamos agora trabalhar um pouquinho mais o orçamento analítico, né? Eu já venho falando nele, né? Porque quando você fala em produtividade, a gente está falando do orçamento analítico. No orçamento por estimativa, essa produtividade ela entra na composição do CUB. Quando isso aí eu vou falar mais adiante, tá? O orçamento analítico é um estudo minucioso da obra. É quando a gente tem que levantar a quantidade de metros quadrados, de metro cúbico, né? A gente vai tirar todos os volumes da obra, tirar todos os metros quadrados, metros lineares de cada serviço, de tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está construindo, né? E isso a gente, vamos dizer assim, a gente vai precisar fazer um quantitativo, os quantitativos, né? E depois verificar os insumos, né? E tudo isso está na composição de preço unitário, né? Na realidade, a gente pode ver que para se fazer um orçamento, principalmente um orçamento analítico, eu sempre recomendo que se faça uma linha do tempo. Essa linha do tempo. Como é que eu faço uma linha do tempo? Eu vou iniciar um trabalho de orçamento, a primeira coisa, eu vou no local lá, verificar, tomar as anotações, aquilo que eu falei no início, de conhecer o local onde nós vamos construir a obra. Ali eu vou verificar o esgotamento sanitário, capacidade de energia elétrica, se vai atender minha edificação, se tem água potável lá suficiente para atender tudo aquilo que eu vou construir. Então,
eu faço isso aí nesse primeiro momento. Segundo momento, eu vou ter acesso a todos os projetos, né? Ter acesso a todos os projetos, eu vou fazer uma compatibilização. É importante a gente fazer uma compatibilização prévia para ver se a estrutura está casando com a arquitetura, se a instalação hidráulica está casando com a instalação elétrica, se não está tendo muita interferência, se aquilo foi feito realmente um para o outro, né? A gente faz uma compatibilização. Agora, nessa linha do tempo, eu não saio fazendo o orçamento de qualquer jeito, não. A primeira coisa que eu faço é que eu vou precisar de algumas informações de terceiros. Algumas informações de terceiros. Por exemplo, assim, muitas vezes eu vou orçar a obra e eu não vou realizar, não vou construir a parte elétrica. Eu vou contratar uma empresa de eletricidade, uma instaladora, para poder fazer aquilo ali. Então, o que é que eu faço? Ao invés de sair levantando tudo e lá na frente passar para essa empresa o projeto de elétrica, para depois ficar parado esperando ela me mandar o projeto elétrico, o que é que eu faço? Antes de orçar, eu já mando para os meus fornecedores parte de instalações, os projetos, para que eles comecem a estudar ao mesmo tempo. Mando para as empresas que vão fornecer as portas, né? A kit porta pronta, se eu for utilizar, as empresas que vão fornecer para mim as cerâmicas. Eu faço todo aquele levantamento do que eu preciso de terceiros e solto, né? Eu peço também para me mandarem preço de brita, de areia, de cimento, todo aquilo que eu preciso para alimentar minhas planilhas, eu peço aí no início. Depois que eu fiz esse trabalho é que eu vou iniciar meus levantamentos quantitativos, né? Eu vou iniciar meu levantamento quantitativo porque eu ganho tempo. Na hora que eu concluir meus levantamentos quantitativos, eu já estou recebendo esse material para montar minhas planilhas, né? A primeira coisa que eu faço é meu levantamento quantitativo. Quando eu recebo essas planilhas, aí, se vocês olharem aí, esse quarto item, composição de preço unitário, essa composição de preço unitário, ela precisa ser atualizada sempre que eu vou fazer algum orçamento. Geralmente as empresas têm essas composições de preço unitário e vão aprimorando ao longo do tempo. Se você não tiver, vá no TCPO, busque a composição daqueles serviços que você está levantando, coloque de uma forma organizada, numa planilha, e você vai alimentar essas composições de preço unitário com preço de areia, com preço de cimento, com preço da mão de obra. Se você tiver uma composição de preço unitário do ano anterior, é necessário que você veja o valor da hora do pedreiro, da hora do servente, desse ano que você está trabalhando, para você poder alimentar as suas composições de preço unitário. Depois que você atualizar todas as suas composições de preço unitário, aí sim é que você vai, vamos dizer assim, começar a preencher a sua planilha de custo fixo e a sua planilha de custo variável, né? Primeiro, eu preencho as minhas planilhas de custo variável. Para isso, para preencher a minha planilha de custo variável, né, ou dos meus custos diretos, eu preciso da minha composição de preço unitário, que é como você está vendo aí, tem esse exemplo aí. A composição de preço unitário é uma composição de cada unidade, da menor unidade de cada serviço, menor unidade trabalhável, né? Trabalhável matematicamente, que se eu vou calcular, vamos dizer assim, se eu vou fazer um orçamento que eu vou ter cerâmica, eu não vou calcular, se são 100 metros de cerâmica, eu vou calcular 100 metros de cerâmica. Eu vou primeiro saber quanto eu gasto em 1 metro quadrado, que é a minha composição de preço unitário, né, de 1 metro quadrado de cerâmica. Por que eu não trabalho com 1 centímetro quadrado? Porque não existe isso. Como é que eu vou trabalhar com 1 centímetro? Como é que eu vou saber o custo de 1 centímetro quadrado? Eu vou trabalhar com 1 metro quadrado. Também eu não vou trabalhar com 10 metros quadrados, porque basta trabalhar com 1 metro quadrado. É a menor unidade trabalhável matematicamente, para que você possa ter facilidade na hora de preencher suas planilhas, né? Então, todas as composições de preço unitário, elas são em metro cúbico, são em quilo, são em metro quadrado, né? Então, tem um exemplo aí, geralmente a gente tem a mão de obra inicialmente, né, que você pode ver aí, tem pedreiro e servente nesse exemplo aí, né? Você tem areia grossa, cimento Portland, né? Isso é uma composição de chapisco, né? E aí tem aí o pedreiro, aí tem a quantidade de horas que o pedreiro leva para fazer
1 metro quadrado de chapisco, né? Ele leva 0,25 da hora, ou seja, isso o que quer dizer isso aí? Que ele leva 0,25 da hora para fazer 1 metro quadrado, né? Você divide a hora em 4, né? Você divide a hora em 4, 1/4 da hora ele vai trabalhar fazendo aquele chapisco. Isso aí é a produtividade. Isso aí é a produtividade. Se você mais adiante, né, se a gente tiver oportunidade, numa outra oportunidade, eu vou poder explicar para vocês como é que vocês podem fazer, por exemplo, assim, um cronograma. Então, como é que a gente pega, como é que a gente faz o tempo da obra? É nessa composição aí. É nesse índice de produtividade que a gente pega na nossa composição de preço unitário. Nesse caso aí, 0,25 da hora do pedreiro para fazer 1 metro quadrado de chapisco. Então você tem o índice de produtividade que eu falei, e você tem o índice de consumo também. O que é o índice de consumo? É quanto você gasta no material para fazer essa unidade. Se eu estou trabalhando com 1 metro quadrado de chapisco, quanto eu gasto de areia grossa, né, que está ali em metro cúbico, ó, você veja aí, é 0,007 metros cúbicos de areia grossa, né, para fazer 1 metro quadrado de chapisco. E são 2,9 quilos de cimento, né, você usa nessa argamassa para fazer esse metro quadrado. Essa quantidade de material que você gasta para fazer 1 metro quadrado do serviço é o índice de consumo. É quanto você vai consumir de material para fazer esse serviço. Então, assim, a mão de obra é o pedreiro e o servente. Os insumos, areia grossa e o cimento, né? Você pode ver aí. Uma composição, nas minhas composições de preço unitário, logo abaixo do pedreiro e do servente, eu coloco os encargos sociais. Tá? Encargos sociais, que aí você pode ver, está abaixo. Aí abaixo, né, que se chama de leis sociais, que geralmente a gente pode considerar na mão de obra da construção civil a partir de 100%. Né? Tem pessoas que consideram 100%, tem pessoas que consideram 117%, 120%, vai depender das condições de trabalho, não é? Se é uma obra por administração, se é uma obra por contrato fechado, se você vai tirar a nota fiscal dessas leis sociais independente para o cliente. Aí quem vai dizer esse percentual das leis sociais, aqui é a partir de 100%, porque senão você vai ter prejuízo. A gente vive num país em que as leis sociais são muitas, né? Os encargos sociais no Brasil relativamente é uma coisa muito alta, né? Se vocês forem ver um encargo de 100%, se você paga R$2.000 para alguém, você paga R$2.000 de encargos sociais. É muito alto isso aí. Né? Ao longo do tempo, isso foi se acumulando. Eu acredito que isso vai mudar. Se o Brasil quiser crescer, vai ter que rever isso aí. Mas aí entra noutra seara, que eu não vou entrar aqui agora. Né? Mas a gente tem leis sociais que tem que considerar. Então, por exemplo, assim, se a mão de obra aí, né, nesse caso aí, deu 13 e alguma coisa, né, 2 e alguma coisa, se for 100% de leis sociais, você tem que repetir o mesmo valor da mão de obra embaixo para somar com o total. Aí você vai somar o valor da mão de obra, você vai somar com o valor do material, dos insumos, com o valor do encargo social, e você vai fechar a sua composição de preço unitário. Né? Então a gente tem aí abaixo, né, você pode ver aí no slide, um exemplo de uma composição de preço unitário do TCPO. Né, que você tem aí o ajudante de carpinteiro, a 1,30, a gente está falando de forro de madeira, com tábua de pinho de 10 centímetros por 1 centímetro, né? Fixada em sarrafo de 10 centímetros por 2,5 centímetros. Unidade aí é metro quadrado. Então você tem esse componente. Isso foi tirado do TCPO. Tá? Aí você tem aí ajudante de carpinteiro, você vai pagar 1,30 da hora, né, para ele. O carpinteiro, que é 1,30 da hora também, ele vai gastar 1h30 para fazer 1 metro quadrado. Aí você tem prego,
você vai gastar 0,12 quilos. Você tem o sarrafo aparelhado, você vai gastar 2,20 metros por cada metro quadrado de forro de madeira a ser feito, né? Você tem o forro de madeira de lâmina seca, né? Em estufa. É difícil você comprar hoje forro que tenha sido colocado em estufa, sabe? Eu acho que a madeira geralmente vem verde, mas hoje o Brasil está cortando e vendendo. Mas se comprar em estufa é excelente para o acabamento, porque ele não trabalha. Mas você veja aí que ele está botando 1,10 m desse material por metro quadrado de madeira, de forro de madeira a ser construído. Aí você me pergunta, por que tem 1,10 m? Se você tem 1 metro quadrado para ser feito, porque você gasta 1,10 m, esse 1,10 aí, esse 0,10 é a perda. Às vezes a pessoa pergunta assim, onde é que você coloca a perda no orçamento? No orçamento a gente coloca a perda aí na composição. Porque se você coloca a perda na planilha, o cliente vai ver lá. Mas rapaz, você vai fazer 100 metros, botou 110 metros de quadrado de forro. Então, como é que você vai explicar isso aí para o cliente, né? Você vai fazer. Então você tem 100 metros, bota 110 metros quadrados de forro lá. O cliente vai dizer, não, eu só tenho 100 metros. Mas você sabe que na construção você vai ter perda. Vai na hora de cortar, às vezes a peça não vem, você corta ela, sobra um pedaço, né? Então essa perda tem que ter. Onde é que a gente coloca essa perda? Na composição de preço unitário. Ela já vem. Se ela não vier, eu aconselho a vocês que coloquem, tá? Agora, tome muito cuidado, porque obras grandes, nesse caso aqui nós estamos focando esse trabalho de hoje em obras pequenininhas, obras pequenas, né? Vocês vão ver os exemplos lá na frente, mas quando você vai fazer uma obra grande, um prédio, esqueça essa coisa de 10% de perda para cerâmica. Eu já vi a pessoa terminar um prédio grande, né? E depois fica lá no almoxarifado, o maior almoxarifado do mundo, né? Dá para montar uma casa de material de construção. Se você vai gastar, vai gastar 1.000 metros de cerâmica, aí não, é 10% de perda. Aí bota lá 10% de perda em 1.000, são 100 metros. Aí você vai ter uma perda de 20 metros, aí fica 80 metros lá para o cliente, né? Aí você vai explicar, e depois no final o cliente quer que você pague, você que calculou. Então, uma coisa que é importante para fazer o orçamento é bom senso. Bom senso. Você tem que ver, a perda aí está 10%, é uma obra pequena, mas se eu vou fazer uma obra grande, eu não vou botar 10%. Então você corrige aí. Mas no orçamento eu não aconselho você corrigir isso aí não. Aí fica aí esse valor aí, essa perda aí, tá? É orçamento, você tenta chegar perto do real, a não ser que seja uma coisa muito grande mesmo, aí você vai nesse índice aí, dá uma trabalhadinha para ganhar uma concorrência, uma coisa, mas não aperte muito não, porque não é bom trabalhar apertado não, sabe? Bom, continuando o orçamento por estimativa, né? Bom, nós falamos sobre orçamento analítico, né? Falando sobre o orçamento analítico. No orçamento analítico também você tem a planilha de custo variável, você tem a planilha de custo fixo também. Na planilha de custo fixo você vai botar todos os custos que são relativos àquela obra e que você precisa para ter apoio naquela obra, né? Você vai fazer, por exemplo, assim, nos orçamentos dos custos fixos estão os barracões, o canteiro, né? Muita gente coloca no custo fixo a locação da obra, o valor da locação da obra, né? Os projetos arquitetônicos, elas vão também nos custos fixos, né? Você tem também nos custos fixos os EPIs, a administração da obra, o engenheiro ele entra no custo fixo, o mestre de obra, o encarregado, quanto você vai gastar nos meses que você vai fazer a sua obra, né? Um orçamento analítico, para ele ser bem feito, ele tem que ter um custo fixo, você vê tudo que vai gastar, né? As ferramentas entram também, os equipamentos entram no custo fixo, você tem que fazer uma planilha bem detalhada e colocar ao longo dos meses quanto você vai gastar aquilo ali para poder você edificar aquela sua construção. Então, junto com a planilha do custo variável, que você vai ter as quantidades, essa planilha do custo variável, você vai ter as quantidades dos materiais, né? Você fez seu quantitativo, você vai ter uma outra coluna que você vai colocar o preço unitário desse serviço, de todos os serviços. Quando você multiplica a quantidade pelo preço unitário, você tem o valor do serviço. Aí você faz todo o somatório
não é? Você pode pegar, ter acesso a planilhas de custos variáveis para ver e confirmar o que eu estou falando. Você vai somar embaixo e você vai ter o resultado total do orçamento analítico. No link da descrição, né, a gente vai colocar, vai disponibilizar para vocês um exemplo de uma planilha de custo variável, né, e vocês vão ligar o que eu estou falando com o exemplo que vocês vão ter mais na frente. Tá? Hoje, agora, nós vamos falar também do orçamento por estimativa. Né? Quando é que eu uso o orçamento por estimativa? Eu acho que deve-se usar, toda vez que você fizer um orçamento analítico, estou falando de edificações, né, é importante que você faça um orçamento por estimativa, para você comparar, para ver se você não está muito aquém da realidade. Se tiver muito diferente da realidade, refaz o analítico. Esses orçamentos por estimativas, eles são fáceis de fazer, rápidos, trabalha com quadro de área, a gente trabalha com quadros de área, com valores que se gasta por metro quadrado na região. Os valores que se gastam por metro quadrado da região não varia muito, não. Não tem ciência. Assim, às vezes tem um mágico, né? Eu construo metade do que a região constrói. Eu construo um terço do que a região constrói. Bom, não sei. O cimento, o saco do cimento não varia muito. O ferro não varia muito. Praticamente parece até que eles combinam os preços para vender no mercado. Pode ver. Eu não vou dizer que é outra coisa diferente, não, que estou sendo gravado aqui, eu não posso falar muito. Mas se vocês forem ver, cimento parece muito. No mercado, os preços do cimento é muito parecido. O aço também, sobe um, o outro sobe também, fica ali, ó, pertinho. O alumínio também, é bem parecido. Você pode ter uma diferença de 10%, 5% em um ponto. Mas assim, se você faz um orçamento de uma forma assim, analítica, né? E você faz uma estimativa, dá o dobro, eu recomendo, refaz o analítico para ver o que está acontecendo, né? Pode ter se passado alguma coisa, né? Então, mas o orçamento por estimativa, quando é que se usa ele? Conferir o analítico. A gente usa o orçamento por estimativa para fazer uma prévia, né, de um empreendimento imobiliário. Você, às vezes, quer fazer comprar um terreno para fazer um empreendimento imobiliário. Muitas vezes você não tem um projeto detalhado, você tem um layout daquilo que vai fazer. Então você não tem nem como fazer um orçamento analítico. Aí o que é que você faz? Você faz um orçamento por estimativa. É o orçamento por estimativa que confirma, né, a realização da incorporação imobiliária. Né? Assim, por exemplo, assim, você vai fazer uma compra de um terreno para construir um prédio para vender. Você comprar um terreno imaginando valores, não existe. Você tem que pedir o arquiteto para fazer um layout, você faz um orçamento por estimativa, confere o seu projeto de empreendimento, né, sua incorporação imobiliária. Só depois dessa confirmação, que vem através do orçamento por estimativa e mais alguns itens, que isso aí é matéria de incorporação imobiliária, é que você pode comprar o terreno. Ninguém vai fazer nada no imaginário, no sentimento. Eu penso... Não, engenharia, 2 e 2 são 4. Não tem, sabe? Não tem como sair disso, não. É matemática pura. Né? É um cálculo simplificado. O orçamento por estimativa é um cálculo extremamente simplificado. Porque você faz um quadro de áreas, né, que nós podemos disponibilizar para vocês também, como é que se faz esse quadro de áreas, e você vai utilizar o CUB. O CUB, ele é normatizado, tá? Ele está na norma brasileira. Você pode acessar o CUB da sua região no sindicato do patronal dos construtores da construção civil. Você pode ter acesso, no caso da Bahia, o Sinduscom. Então você vai lá, ele fornece, né, mensalmente o padrão, o custo que está tendo na região, e de acordo aí, se você encontra na norma brasileira, né, especificando o que é, você vê aí, eu estou com ele na tela aí, então um exemplo aí, né, você chegou nessa fonte que eu falei, no Sinduscom, está lá disponibilizado, né, então você tem o padrão normal de construção R1, aí você vai lá e verifica que construção R1, aí ele vai dizer, vai descrever como é essa construção R1, então ele vai estar dizendo que na construção R1
você gasta R$ 1.431,28, né, reais por metro quadrado para construir. No tipo de construção PP4, você gasta R$ 1.367,11. No tipo de construção R8, você gasta R$ 1.146,96. Você tem que ir na norma para buscar isso aí. E essa disponibilização desses slides é de setembro de 2014. Observe isso aí, você não está usando isso aí para construir hoje. Se quiser hoje, você entra no site do sindicato e você vê isso atualizado, né, quando se constrói na sua região. Então você tem, para cada tipo de obra, você tem esse custo unitário básico. Quanto você gasta por metro quadrado naquela região para fazer determinado tipo de obra. Prédio até 3 andares, prédio de 4 andares, prédio de 8 andares com elevador. Eles têm lá dizendo, você tem que saber buscar isso aí. Isso é treino, tá? Você vai lá, aprende a buscar, dá uma leitura na norma brasileira e nós vamos disponibilizar também qual é a norma brasileira para vocês buscarem no final aí. Então vocês têm que dar uma lida nisso aí, porque inclusive esse CUB tem exclusões, tá? Você tem exclusões. Mais na frente a gente vai falar disso aí, tá? O que é isso aí? O CUB é o custo unitário básico da sua construção. É quanto você gasta por metro quadrado para fazer um determinado tipo de obra naquela região que você vai construir. No e-book, né, no Orçamento Express, que vocês podem baixar aí, é gratuito, tem todas essas informações aí do CUB, como é que acessa a normatização. Acho bom vocês darem uma olhada nisso aí, né? Então, a norma que você busca é a NBR 12.721, né? Ela é de 2005. Os coeficientes você tem aí, né, que você pode aplicar sobre o valor do CUB. Então, se você tem um valor do CUB, vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui, de R$ 2.000 o metro quadrado. Se você está fazendo uma garagem de subsolo, uma garagem na frente, você pode multiplicar por 0,50, 0,75. Esses coeficientes, eles já ajustam o valor do CUB à realidade daquela construção. Quando você constrói um quarto, uma sala, você tem parede, você tem piso, você tem rodapé, você tem forro, muitas vezes. Garagem não, garagem é um piso de cimento, é um piso, às vezes um piso de alta resistência. Você não vai gastar a mesma coisa que você gasta dentro do apartamento, então você usa um deflator, que são esses coeficientes aí que a norma permite que a gente use para poder dar valor real para o metro quadrado daquilo que vai construir. E esse valor de 0,50, 0,75 vai depender muito do acabamento que você vai usar. Isso é a coisa que você vai usar com o seu bom senso. Você vai ter que ter bom senso para saber, bom, eu vou gastar nessa garagem aqui mais ou menos metade do que eu vou gastar para construir a sala, vamos dizer assim, no metro quadrado. Então, é bom senso, de 0,50% a 0,75%. A área privativa, que é a parte de dentro da casa, onde você está usando, dentro da casa, dentro do escritório, seja o que for, a gente usa o coeficiente 1, ou seja, o valor do CUB por metro quadrado, né? O CUB, geralmente, ele é calculado para atender essa área privativa, o custo que você gasta na área privativa, né? São salas com acabamentos, né? Quartos, né? Agora você tem área privativa, algumas salas que não tem muito acabamento. Aí você vai usar de 0,75 a 0,90, por isso que eu estou dizendo, você vai usar o seu bom senso, né? Assim como se você usar granito, usar um material muito caro, coisa de primeira, portas com madeiras maciças, você não vai usar um CUB 1. Você vai botar 2 aí em cima, 2,5. Você vai ter que ter esse bom senso aí, tá? E aí tem outros exemplos, né? Loja sem acabamento, varandas, você pode ver isso melhor dando uma lida aí nesse material, tá? Então, assim, tem outros, continua aí, né, os coeficientes, tá na norma, você vai se achar dentro disso aí, com a sua obra que você está fazendo. Com o tempo você vai aprendendo a usar essa ferramenta, desses deflatores, que servem para valorar aquilo que você está fazendo, né? Você faz o primeiro, compara, e você vai, bom, ficou muito mais barato, mas eu acho que eu usei aqui esse coeficiente, eu podia ter usado 1,20, e você trabalha com isso aí, é uma coisa que você vai ter que ir aprendendo com a experiência, né? Bom, aí eu trago aí um estudo de caso, né, que é uma residência unidomiciliar, de 2 pavimentos, a ser construído em um terreno de 224,07 metros quadrados,
construída com área construída, a área construída total é de 205,56 no ano de 2014. É uma coisa pequena, né? Porque eu acho que se fosse fazer uma coisa grande aqui, né, para detalhar tudo, ia ser difícil. Começa uma coisa pequena, estudando esse estudo de caso aí, né? Onde o projeto atende médio ou normal, o nível, né, nível econômico. O caso 2 é uma residência unidomiciliar, né, a ser construída em um terreno de 5 mil metros quadrados, para servir de residência para segurança, né, porteiro, é um nível econômico baixo, né. Nesse estudo de caso, né, as áreas da residência em estudo de caso, do caso 1, a gente tem um estacionamento sobre o terreno de 45,91 metros quadrados, área padrão 189,40, área de serviço 10,80, varanda 5,50, né? Aí tem os cálculos aí que vocês podem ver como é que eles são feitos, né? Calculando a área real, né, vezes o coeficiente, né? Você está aplicando os coeficientes nas áreas. Você, se quisesse, podia aplicar também esse coeficiente no valor do cube, tanto faz, tá? Para você trabalhar com área, para você igualar suas áreas, fica melhor fazer assim, aplique o coeficiente sobre a área, né? Fica mais fácil para você visualizar as áreas equivalentes, né? Se você quiser ver com relação a preço, você poderia utilizar esses coeficientes nos valores numéricos de dinheiro, propriamente dito, né? Do valor numérico do cube. Então você tem aí, né, a área equivalente do estudo de caso, do primeiro é 201,22 metros quadrados. Utilizou aquela fonte que nós já vimos, né, que você pega no Sinduscom, você tem um orçamento por estimativa, né, você pegou a área equivalente, multiplicou pelo cube, dá 288,02,16. Tá? Eu tenho algumas observações a fazer disso aí. Porque nesse caso aí a gente achou direto, porque é uma obra extremamente simples, é considerada sob viga baldrame, no caso, porque se você fosse fazer o estudo, uma obra mais sofisticada, que tivesse fundação, automação, esses valores de fundação, automação, eles têm que entrar somando a isso aí. O CUB tem exclusões, né? Então, automação, piscina, fundações, instalações especiais. Se você tivesse alguma coisa nessa obra aí que você achasse achasse não, ela está fora do CUB. Você tem que calcular o valor do que tá, das exclusões e somar com isso aí, né? E aí é o seguinte, quando vocês somam assim, uma piscina, a fundação, uma fundação diferenciada, ao preço do seu orçamento, você vai para o seu orçamento e você acha o valor do seu orçamento. Se você quiser saber o valor por metro quadrado, você divide o valor com todas as exclusões que tem no CUB, já somado com o CUB, né, ao metro quadrado, você soma e você vai achar o metro quadrado da sua obra. Aí a gente chama de CUC, que é o custo unitário da construção, da sua construção. Aí deixa de ser CUB para ser CUC, quando você bota esses valores que são exclusos, né, do CUB, que você encontra na norma, que foi citada há pouco, né? No estudo de caso 2, né, você tem um estacionamento sobre o terreno de 5 metros quadrados, uma área padrão de 40, uma varanda de 14,50, né? Então você tem esses cálculos aí para achar a área equivalente, aplicando os redutores, né? Você vai ter uma área equivalente de 51,13 metros quadrados, né? Aí você utiliza aquela mesma fonte, né? E você multiplica diretamente e acha esse valor aí. Quando você faz o orçamento analítico, você vê que teve uma variação de 1%. Também considerando que é uma construção sob viga baldrame, não tem fundação especial, que o terreno é extremamente bom, você desprezou a fundação aí, já que você está incorporando ela no seu custo, né? Você não tem instalações especiais, você não tem automação, porque é muito importante, eu lembro de novo, que você tem que verificar as exclusões que você tem na sua obra para poder somar esse valor, né, para fazer o orçamento por estimativa, né?
Mais adiante, quando nós falarmos em um outro, né, quando nós estudarmos um outro assunto, que é a incorporação imobiliária, que nós vamos ter um assunto direcionado para isso aí também, né? Então a gente vai trabalhar melhor esse estudo o estudo de caso vai ser mais bem trabalhado, né? Quando no orçamento por estimativa. A gente vai trabalhar melhor ele, né? Considerando as exclusões, como é que acha o metro quadrado. Por enquanto, a ideia dessa aula de hoje, vamos chamar de aula, né? A gente está aqui, eu estou falando para vocês, para tentar colaborar com alguma coisa, é uma coisa muito mais generalista, usando uma simplificação, né? Nós estamos simplificando o material, simplificando o método, muito básico, mas eu acho que pode ter muito detalhe aí que você possa aprender para poder você se desenvolver mais nesse estudo, no estudo por estimativa, né? Assim como o estudo de caso também foi muito simples o estudo de caso do orçamento analítico, né? Mas é uma introdução, porque é importante que você tenha esses conceitos, aí depois você vai entrando, trabalhando obras mais complexas, orçamentos mais complexos, né? Para o momento agora a gente vai trabalhar com essa simplificação que nós estamos fazendo aqui, tá? Para um bom entendimento. Então, assim, o orçamento, resumindo, né? Ele é uma importante ferramenta, né? Esse trabalho pode ser uma fonte de estudo, né? Um roteiro prático para a execução básica, né? É um trabalho assim que eu digo que auxilia para quem está começando a estudar o assunto, né? Para quem já sabe o assunto, eu acredito que talvez pesque alguma coisinha aí. Sempre a gente tem que se colocar no lugar de aprender, assim como eu faço também, porque o profissional ele aprende todo dia. Todo dia a gente pega uma coisinha, uma palestra que um fala, é uma coisa que um falou que a gente não estava atento para aquilo ali. Então nós todos devemos nos colocar no lugar de aprender. Então, para quem sabe também e viu esse trabalho de hoje, eu acredito que pode também pegar alguma coisa aí, né? Alguma coisa que foi comentada, né? Diante dos dados analisados ou obtidos através do estudo de caso, verificou-se a existência do método por estimativa, pois o mesmo apresentou um resultado bem similar ao método analítico, apresentando apenas uma variação de 1,6. Veja que nós fizemos uma simplificação, são obras bem pequenas. Na realidade, a gente pode encontrar diferenças de até 10%, para mais ou para menos. Pode encontrar isso aí. Quando der mais de 10%, quando der 20%, 25%, eu aconselho que você reveja um e outro. Você usa as duas ferramentas, vai em um, procura ver, aprimorar melhor, rapaz, onde foi que eu errei aqui, vai no outro também, no analítico, deixa eu ver aqui se tem algum preço, se eu esqueci alguma coisa, se tem algum erro nos meus quantitativos. É muito importante trabalhar sempre fazendo memorial de cálculo. O memorial de cálculo organizado é muito importante para você achar o seu erro. Você não pode achar que você não erra. O profissional que acha que não erra, é difícil trabalhar com ele, sabe? Nós somos passíveis de erros, então a gente tem que sempre deixar a pista, né? Deixar a sequência do que nós fizemos, para depois a gente achar um erro na gente mesmo. Onde é que eu errei? Eu posso errar, às vezes a gente está fazendo um cálculo, pensa numa coisa e volta para ali, já passou por cima de uma etapa. Muito normal, tá? É por isso que é bom alguém conferir alguém. A importância do método analítico, né? Eu vejo que o método analítico ele é muito detalhado, ele discrimina o serviço. E esse orçamento analítico ele é muito importante para o acompanhamento da obra depois. A gente não usa o orçamento analítico só para saber o preço da obra, não. Ele é ferramenta de gerenciamento de obra. Ele é ferramenta de fiscalização de obra. Ele é ferramenta para pegar erro em obra. Então, o orçamento analítico ele é muito importante, ele é ferramenta para desenvolver o cronograma da obra. Sem o orçamento analítico, você não faz cronograma nenhum, porque você pega o índice de produtividade nas composições de preço unitário, né? Quem sabe aí mais adiante a gente faz um trabalho aí, né, para apresentar para vocês de como fazer um microcronograma, como é que busca o índice de produtividade, na composição de preço unitário, como é que monta o cronograma, a quantidade de dias em função daquilo ali. Isso é mais adiante, a gente pode ver isso, né? As recomendações para a utilização do método por estimativa, né?
Eu falei assim, durante esse trabalho de hoje, eu falei algumas vezes o que é, assim, falei sobre incorporação imobiliária, né? Uma incorporação imobiliária, ela é assim, eu vou definir o que é uma incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é quando você constrói um empreendimento, para vender antes ou durante a construção. Se você faz um empreendimento, se você realiza um empreendimento para vender depois de pronto, você não está realizando uma incorporação imobiliária, você não é incorporador. Você é um empreendedor. Uma incorporação imobiliária é quando você vende na planta. Você vende uma coisa que não está realizada ainda, não é sólida. Então, mais adiante, nós vamos trabalhar a incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária é muito interessante para quem quer investir, né? Hoje a gente está vendo aí, nós estamos vendo que o governo cada vez mais está baixando cada vez mais a Selic. Vai chegar um ponto que manter dinheiro em banco não é uma coisa interessante, porque você não tem resultado. A incorporação imobiliária pode dar resultados muito maiores do que dinheiro em banco. Se você compra um terreno, realiza um empreendimento imobiliário, você pode ter de 20%, 25%, até 30% de retorno, a depender do empreendimento. Isso varia muito em função do valor, do tipo, do modelo, da coisa que você está fazendo, da sua, vamos dizer assim, potencialidade como empreendedor, da sua capacidade como seu talento, né, como negociante, como um visionário, né? O incorporador ele é um visionário, ele imagina, ele vende aquela imaginação dele, realiza e entrega. Então, a incorporação imobiliária é um grande negócio para você preparar a sua aposentadoria, você que é engenheiro, você que é médico, é dentista, porque o incorporador ele não precisa ser necessariamente um engenheiro civil. O incorporador ele pode ser qualquer pessoa que quer entrar no ramo do mercado imobiliário e quer ter retorno. Então, a incorporação imobiliária, com a incorporação imobiliária, se pode ter resultados relativamente altos em relação ao outro tipo de empreendimento, né? Se você tem, às vezes a pessoa monta um comércio, aí vai vender produtos, né? Vai ganhar um percentual em cima daquele produto. Você ganhar um percentual em cima de uma caneta que você está vendendo é diferente de você ganhar um percentual em cima de um apartamento. Quando você trabalha com apartamento, você trabalha com grandes valores altos, né? Você está falando em 150, 250, 350 mil reais. Você ganha um percentual disso aí. Então, a incorporação imobiliária pode ser um grande negócio para quem está querendo investir e receber, vamos dizer assim, um resultado superior que está acostumado para obter em outros negócios, né? E ainda tem outra coisa também. Para um investidor, o incorporador imobiliário, às vezes a pessoa pode pensar assim, para eu ser um incorporador, eu preciso ter dinheiro. Preciso ter dinheiro em banco para poder investir, o incorporador tem dinheiro. Não, eu falei que o incorporador ele vende um produto que não está pronto ainda, né? Ele pode montar uma equipe, chamar o dono do terreno para o negócio, chamar o arquiteto para o negócio, desembolsar muito pouco dinheiro ou talvez até a depender dos parceiros que ele traga para junto dele, nenhum dinheiro dele. Ele entra com o negócio, ele entra com a estrutura, ele entra montada, com o desenho do projeto, né? Então ele pode buscar parceiros, os parceiros vão entrar com algum recurso e ele de repente ter o resultado daquilo ali junto com esses parceiros. Bons resultados. Eu conheço pessoas que ganharam muito dinheiro na incorporação imobiliária. Eu conheço pessoas que entraram no ramo, eram desempregados, né? E entraram no ramo da incorporação imobiliária e se deram muito bem e ficaram ricos praticamente, né? É claro que é um caminho, mas tem um caminho a seguir, tem uma preparação. Não aconselho ninguém a entrar sem estudar, sem se preparar. É por isso que nós estamos trazendo esses cursos, para preparar a pessoa para o mercado. Como tudo na vida existe risco, existe. Em tudo na vida existe risco, até para sair de casa. A pessoa sai de casa, ele se expõe ao risco, né? Agora você pode mensurar o risco ou você pode correr risco. A diferença entre um e outro é muito grande. Quando você corre risco é quando você entra no negócio sem saber de nada.
você entra no escuro, não pesquisa, não procura se aprimorar, não procura aprender, não procura tomar um curso, você corre o risco. O risco que pode acontecer é você perder tudo, ou ganhar tudo, ou perder tudo, né? Quando você estuda, se prepara, você mensura seu risco. O que é mensurar o risco? Mensurar o risco é você saber qual é o risco, qual é o percentual de risco que você pode perder. Quanto mais você se aprimora, menor o risco, tá? Então pode ser uma oportunidade? Pode. Oportunidade de ficar muito bem na vida com a incorporação imobiliária. Então, pessoal, tá aí mais um trabalho aí realizado aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, alguns minutos gravados aí, é porque realmente está querendo aprender, né, alguma coisa sobre engenharia, construção, orçamento, quer ser um construtor, quer ser incorporador. Espero ter contribuído para vocês, tá, com algum conhecimento. E me disponibilizo sempre aqui no canal, vocês podem acompanhar, se quiserem, mandar e-mail para a gente poder responder. Nós vamos procurar responder todos os e-mails que nós recebermos, tá? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham. Então, que seja uma opção, que seja uma fonte que vocês possam consultar. E acompanhem os próximos vídeos. Nós estaremos aqui breve.